No 23º domingo do tempo comum e 24º, portanto, os últimos 2 domingos, a liturgia da palavra nos levava pela direção oportuna de refletirmos e meditarmos sobre o perdão. Quando o teu irmão pecar contra você, chame a sós. Depois, Pedro interpela, pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele responde que sempre. Isso nos últimos 2 domingos. Este domingo e o próximo, nós vamos falar de conversão. Esse domingo é um domingo propício e que já nos lança para o domingo que vem. E aí nós temos então um conjunto de 2 domingos, porque a liturgia da palavra ela vai se encaixar num todo no próximo domingo, unindo os 2 fragmentos. Eu queria pensar esse tema tão rico, tão importante e tão fundamental para a nossa vida. Se você for num retiro da Igreja Católica, se você for num acampamento, se você for num retiro carismático, se você for num curso de batismo, num curso de noivos, você vai ouvir em algum momento uma palestra, uma pregação sobre conversão. Só que nem sempre o que estão pregando sobre conversão é de fato aquilo que a gente precisa entender do ponto de vista teológico, moral, ético, psíquico e principalmente bíblico. Por isso que é importante aqui, num primeiro momento, entender a origem dessas palavras, da etimologia da palavra, de onde nós o tempo todo pensamos a conversão. No hebraico, techuvá, no grego, metanoia, no latim, convertere, que nos dá a ideia de retorno, voltar, reiniciar, recomeçar, transformar-se, mudança de consciência, mudança de pensamento. Então, quando eu estava olhando para esses textos durante a semana, na minha casa, assim que eu li as 3 leituras propostas para hoje, já não tive dúvida. Eu consegui encaixar nas 3 leituras o conceito grego, o conceito latino e o conceito hebraico. Encaixando os 3 conceitos que me dá a etimologia e todo o norte, o fio condutor da reflexão, então eu consigo compreender o que significa conversão. Mas antes de mais nada, minha gente, a conversão, ela é um processo de feitura. Quando eu falo que é um processo de feitura, estou dizendo que ninguém vai se converter da noite para o dia, pronto, acabou, pronto, agora me converti e está tudo certo. Não, não vai. É importante perceber que esse processo de feitura, que é o processo de conversão, ele requer tempo. Não existe conversão da noite para o dia. Conversão não é mágica. Conversão não é imediatismo. Conversão não é simplesmente ouvir uma palavra agora e pronto, mudei assim, porque eu encontrei a lâmpada mágica. Não, não é. Quando nós pensamos a conversão, nós pensamos que isso é algo que dá trabalho. Conversão é trabalho árduo, progressivo, paulatino, dinâmico e cotidiano. Diga isso comigo: conversão é um processo árduo. A conversão, ele é um progresso mesmo. Nós compreendemos que conversão, ele vai progredindo como uma semente que dentro dela tem a potencialidade de uma árvore frondosa e frutuosa que você planta. Essa semente, ela vai se expandindo, ela vai germinando, ela vai crescendo em direção ao fruto. Isso é conversão. Conversão é uma semente que todos os dias em mim ela vai progredindo, ela vai crescendo, ela vai em direção ao fruto. Todos os dias nós estamos em processo de conversão. Diga-se comigo: todos os dias eu estou em processo de conversão.
Interessante porque muitos desistem deste processo, porque esse processo ele é um processo de muito trabalho mesmo, diário. Muita gente desiste da conversão porque não suporta sacrifícios, renúncias, não suporta autocrítica, autoavaliação. E isso é fundamental no processo da conversão. Não é simplesmente a crítica que vem do outro, mas a autocrítica. Olhando-me como autoconhecimento, como está o meu progresso nessa minha conversão, nessa minha transformação diária. Ao mesmo tempo, se nós olharmos, por exemplo, para um livro que está sendo escrito, aquele que está redigindo, o autor do livro, o redator, ele se utiliza de rascunhos. Ele vai rascunhando as páginas da sua obra até chegar à obra final, completa, para ser então publicada. É igual fazer, por exemplo, monografia, um TCC, defender uma tese de pós-graduação, é a mesma coisa. Quando você vai rascunhando o seu pensamento na sua monografia, no seu TCC, na sua tesina, na sua tese, e você vai então naquele rascunho, não é ainda o produto final do que você está pensando, mas está rascunhando. De repente você encontra uma outra forma de pensamento, de repente o professor que está te acompanhando vai dizer, não é por esse caminho, é por esse outro. De repente nas normas da ABNT não encaixa com o negócio, pronto, muda-se tudo de novo. É mais ou menos isso. Para eu chegar no término e apresentar aquilo que eu então trabalhei, aquilo foi uma somatória de rascunhos, minha gente. Ora, a vida no processo de conversão é justamente isso. Só vai estar pronto o livro, a nossa autobiografia existencial, quando nós chegarmos no céu. Mas até que nós não cheguemos no céu, nós vamos rascunhar todo santo dia, porque vamos errar, porque vamos nos atrapalhar, porque vamos entrar em contradições, porque vamos em algum momento em caminhos tortuosos. Por isso nós olhamos e percebemos que conversão é esse processo que tem uma outra palavra que muita gente não gosta: disciplina. Sem disciplina, você vai viver uma vida inteira protelando para segunda-feira, começar alguma coisa, amanhã é segunda-feira, mas está muito em cima, vamos para segunda-feira que vem. É assim com o regime, é assim com a academia, é assim com os estudos, é assim com a vida particular, é assim com a vida profissional. Vamos deixando para segunda-feira, e vamos em segunda-feira, e de segunda em segunda-feira, nunca eu pratico o que eu falo para os outros. Sou um bom teórico, mas um péssimo prático nas minhas teorias. Por isso que nós olhamos e percebemos isso. A conversão é esse processo diário. Escute isso. O fulano fez o acampamento, e agora eu espero que esse meu marido, que bebe muito, que ficou 4 dias num sítio, 4 dias fazendo não sei o que lá, e chegou correndo na igreja, e pegou o microfone lá na frente, e tremia e testemunhou, e chorou, agora sim, está convertido, segunda-feira um novo homem. É o início de um processo árduo. Eu vou na missa lá em Aparecida do Norte, porque agora lá sim, na casa da mãe, minha vida vai ser outra, vou estar convertido, vou ser um homem novo, uma mulher nova. Não vai também. É o primeiro passo
de um trabalho árduo, de uma disciplina árdua, de uma renúncia constante, de progressos, de regressos, de autocrítica, de autoavaliação. Por isso não fica cobrando o teu irmão que se converta da noite para o dia, porque nem ele é capaz e nem você que o cobra. Todo mundo está em processo de feitura. Ninguém é completo, ninguém é perfeito, ninguém está convertido, nem eu, nem você e nem o Papa. Nós estamos num processo árduo, lento. Eu vou internar o rapaz que é viciado em drogas ilícitas, viciado em baseado, viciado em maconha, viciado, sei lá, em cocaína. Vai para uma clínica terapêutica, ficar 9 meses, quando sair vai sair purinho. Mas ali é depois que sair que vai começar o processo mesmo, dia após dia. Sugestão: quando você acordar, antes mesmo de tirar os pés da tua cama, diga: Senhor, me ajude em mais um dia no meu processo de conversão. Quando chegar na tua casa, antes de você dormir, antes de você terminar com sua oração para deitar e repousar, diga: obrigado, Jesus, porque hoje foi mais um dia para trabalhar a minha conversão. E isso vai até o dia que você estiver aqui na sua missa de 7º dia. Você não vai estar aqui, né? Vai estar seus parentes. Aí entendemos que você se converteu nesse processo árduo. Olhando para as 3 leituras de hoje, Isaías, Paulo, a Filipenses e o Evangelho, nós compreendemos que conversão tem 3 degraus nesse contexto aqui. Diga-se comigo: conversão tem 3 degraus para que o processo possa acontecer. Diga-se comigo: primeiro degrau, constatação. Diga-se comigo: segundo degrau, iluminação. Diga comigo: terceiro degrau, decisão. Então de novo, diga-se comigo: constatação, iluminação, decisão. Um tripé com as 3 leituras e eu já termino. Simples. Mas para você não sair da missa sem compreender a palavra de hoje, começo com o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, primeira leitura de hoje. Diga-se comigo: primeiro degrau da conversão, constatação. Diga-se comigo: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, e invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Por que conversão é uma constatação? Porque eu constato que eu não mais procuro a Deus, não mais invoco a Deus, não mais falo com Deus, não mais tenho intimidade com Deus. Ou seja, eu constato que eu me afastei de Deus. Esse povo aqui que se afastou de Deus é o povo de Israel. Esse povo aqui foi para o exílio da Babilônia. Exílio é ser expatriado. Foram levados à força, forçados, obrigados a deixar a sua terra, a deixar o templo, a deixar a vida, e assim serem escravos, subalternos de Nabucodonosor. Indo para a Babilônia, esse povo foi percebendo o sofrimento da escravidão, porque acharam que sem Deus seriam livres, sem Deus seriam felizes, então abandonaram a Deus. E nesse abandono perceberam que sem Deus é escravidão, e sem Deus é infelicidade total. E aí, minha gente,
nós olhamos e percebemos que exílio não é simplesmente perder a terra natal, a origem, mas exílio também é perder a si mesmo. Quando eu me perco em Deus, eu também perco a minha identidade, a minha originalidade. Tem muita gente perdida, que tem aquele sentimento de vazio. Por quê? Porque perdeu-se em Deus, se afastou de Deus, se afastou da oração, se afastou da Santa Missa, se afastou da adoração ao Santíssimo, se afastou da Eucaristia, se afastou da palavra, se afastou de Maria, se afastou do terço, se afastando de Deus. O primeiro que vai para o exílio é você. Então eu já constatei que quando eu falo em conversão, eu estou falando que eu já constatei na minha vida que eu estou longe de Deus. Olha agora, diga-se comigo: abandone o ímpio, seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. O que é um homem ímpio? O homem ímpio é um homem indiferente a Deus. O homem ímpio é egoísta. O homem ímpio é corrupto. O homem ímpio é injusto. O homem ímpio é contra Deus. O homem ímpio está longe de Deus. O homem ímpio se faz um próprio Deus. A egolatria. Mas uma coisa importante, porque aqui o profeta Isaías, ele está no exílio da Babilônia como aquele mensageiro, como a consciência de Deus no meio do povo hebreu, no meio dos israelitas, dizendo: olha, tudo o que vocês estão sofrendo hoje é consequência do afastamento de vocês do nosso soberano amado Deus. Por isso que o sofrimento nem sempre é ruim, não. O sofrimento muitas vezes ele vem em nossa vida para nos acordar. Quando você não pode mudar o sofrimento, permita que o sofrimento mude você. Permita que o sofrimento mude a sua forma de ser, de pensar, de agir. Aqui, para o povo hebreu, o sofrimento transformou-se quase num mestre, quase num pedagogo, que foi conduzindo o povo de Israel de volta a si e a Deus, de volta para casa, para sua terra, para sua identidade, para sua origem. Mas veja uma coisa importante aqui. Nós olhamos nesse texto, e aqui está a expressão profunda sobre conversão. Diga-se comigo: volte a Deus, pois Ele terá compaixão de vocês. O nosso Deus é rico em perdão e em misericórdia. Esse voltar aqui é do hebraico techuvá, retorno. Retorno significa converter-se. Eu constatei que me afastei de Deus, que me esfriei na minha fé, que me tornei apático à espiritualidade, que estou distante da oração. O sofrimento se instaurou na minha vida. O sofrimento me fez perceber que eu era tão feliz quando estava na presença de Deus, e sou tão amargo, tão infeliz, tão miserável na ausência dEle. Eu achei que longe de Deus eu pudesse verdadeiramente ser livre, mas agora eu percebo que longe de Deus eu sou um escravo. E aí o techuvá para dizer: retorne, volte para Deus. Existe uma expressão bonita que nós chamamos de homo ímpios e homo humus. O homo ímpios é aquele que se corrompe e que se perde do caminho da moral e da ética e da verdade. O homo humus é aquele que volta à sua origem, é aquele que não se deixa golpear
contra a sua própria natureza. Por quê? Porque dentro do ser humano existe uma compulsividade, uma impulsividade de querer ser Deus. Quando julgamos os outros, queremos ser Deus. Quando condenamos as pessoas, queremos ser Deus. Quando somos intolerantes com quem pensa diferente da gente, queremos ser Deus. Quando classificamos as pessoas nos seus pecados, colocamos em prateleiras ao nosso bel prazer e conceito, nós somos semideuses e tornamos homo ímpios. E o chamado é para voltar a ser homo humus, humus de terra fértil, humus da essência da qual fomos criados por Deus. Por isso, nós olhamos para esse texto e percebemos que conversão é, primeiro, voltar a si mesmo, voltando para a minha origem e entendendo que eu sou criatura e não sou criador, que eu sou humano e não sou Deus, que eu sou imperfeito e não sou perfeito, que eu sou mortal e não sou imortal. Então eu posso voltar-me para Deus e me comportar como filho e Ele como pai, eu como criatura e Ele como criador, eu como vaso e Ele como oleiro, aquele que trabalha, transforma e restaura os trincados que existem em mim. Portanto, converter-se é voltar primeiro a você mesmo, recuperar a sua origem, a sua identidade, e nela reencontrar-se com Deus. Já percebeu que a maioria de nós vivemos a vida dos outros? Você já percebeu que a maioria de nós queremos ter o que o outro tem, o que o outro é? Já percebeu que a maioria de nós vive na comparação o tempo todo? Sabe por quê? Porque ainda não nos convertemos. No dia em que você entender o processo de conversão, você para de se comparar, você para de julgar, porque a única coisa que você deseja na conversão é ser você. O dia em que você só quiser ser você, você entendeu techuvá do hebraico. No dia em que você parar de se comparar com os outros, você entendeu o caminho para o encontro consigo e o encontro com Deus. Os maiores sofrimentos que nós temos são as comparações. E aí a gente se apequena, olha para o outro lá em cima e age como vítima. E somos exilados de nossa própria terra, de nossa própria identidade, a ponto de você se olhar no espelho e perguntar: quem sou eu e o que me tornei nessa vida? Um estranho a mim mesmo. Volta para casa, volta para você, volta para Deus. Se ame, se respeite, se queira bem. Não queira ser melhor do que os outros, queira ser melhor do que você para você mesmo, para você mesma. Diga-se comigo, segundo degrau da conversão, diga isso. Abra a tua boca, segundo grau da conversão. Iluminação. Aí eu encontro Paulo na carta aos Filipenses, no versículo 20 do capítulo 1. Diga-se comigo: minha expectativa e esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, pela vida ou pela morte. Olha que espetáculo essa frase de Paulo, minha gente, e não sem contexto, hein? Vamos juntos. Pois para mim
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o segundo degrau da conversão é a iluminação? Lá em Isaías eu constatei que eu estou longe de Deus e tenho que techuvá, retornar. Mas aqui, olhando para Paulo, eu constato que Paulo entende que toda a vida dele, toda e qualquer circunstância na qual Paulo esteja inserido, deve ter a iluminação de Cristo. Então aí entra o grego, metanoia. Metá, além de, nos, mente. Metanoia, além da mente, ou seja, pensamento que vai além, pensamento que transcende. O meu pensamento já não é mais barulhento, o meu pensamento não está mais nas trevas, não. Agora, o meu pensamento está iluminado por Cristo. Quero viver uma vida em Cristo, e quando eu morrer, eu morro feliz, porque vou definitivamente para aquele que me iluminou. Conversão. O grande paladino do cristianismo, e aqui está idoso, olha bem, na carta aos Filipenses aqui, Paulo está preso em Roma, mantido no cárcere do Sinédrio Romano. Paulo está acorrentado, Paulo é idoso, Paulo está doente. Alguns biblistas e teólogos nos dizem que Paulo provavelmente era epilético. Paulo sofria desse mal. Mas esse Paulo que está preso, não é um Paulo que está murmurando, não é um Paulo que está blasfemando, não é um Paulo revoltado contra Deus. A prisão de Paulo é injusta. Paulo foi preso porque pregava o Evangelho, mas preso, Paulo estava no processo de conversão diária, e aqui entra a metanoia. Paulo não tinha uma mente escura ou obscura, Paulo tinha uma mente iluminada por Cristo. Mesmo na prisão, Paulo evangelizava. E aí, minha gente, muitos tentam encontrar o sentido da vida no dinheiro, no carro, na mansão, no apartamento, nas joias, nas pérolas, nas festas, nas viagens, nos diplomas. E é cada dia mais infeliz. Olha o número de suicídio em quem tem muitos bens materiais, minha gente. Se o dinheiro trouxesse a felicidade, se o dinheiro trouxesse todas as respostas, quem muito tem não se matava, não perdia o sentido da vida com os bolsos cheios. E ao encontro um Paulo idoso, um Paulo doente, um Paulo velho, um Paulo preso, dizendo: para mim o viver é Cristo. Paulo está dizendo exatamente que para mim e para você, minha vida de convertido é uma vida iluminada por Cristo. No começo, no meio, no fim, Cristo é minha inspiração, Cristo é minha força, Cristo é minha alegria, Cristo é meu estímulo. Escute aqui. Quem que estimula você? Ai, meu estímulo é o padre, é muito pouco. Ai, o meu estímulo é o bispo, muito pouco. Ai, é o coaching, pouco. É o psicólogo, é pouco. O teu estímulo, quem te põe em pé, quem te fortalece, quem te engrandece, é Jesus. Esse
é a razão de levantar todos os dias e ir para a luta. Uma das coisas mais lindas do Senhor Jesus, porque não tem nem como narrá-las, classificá-las, não existe, não é impossível. Mas tem uma coisa em Jesus que é tão lindo, é tão gracioso, é tão sensível, que só podia ser de Deus mesmo. O cara chamado Deus coloca em nós a força que é dele e chama a gente de forte. Isso é estímulo. Ele manda o Espírito Santo, que é a força de Deus em nós. O Espírito Santo nos põe em pé, nos capacita, e Deus fala: olha, aquele é meu filho, como ele é forte. Deus é muito, 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 muito bom. A conversão, o processo de conversão, a disciplina da conversão, é quando você olha para tudo o que está acontecendo na tua vida, não mais com as trevas de Satanás, mas com a luz de Cristo. Paulão estava preso, mas estava dizendo: estou preso, mas estou em Cristo. Padre, minha casa está caindo em cima de mim, mas eu estou em Cristo. Estou passando por uma tempestade terrível, igual o ciclone bomba que vai no Rio Grande do Sul, pior ainda, mas estou em Cristo. Está fechando porta e janela e está caindo tudo na minha casa, mas estou em Cristo. E se estou em Cristo, vai passar. Se estou em Cristo, vou vencer, porque a Bíblia não mente. Em Cristo somos mais que vencedores. A Ele uma salva de palmas. Ah, seu padre, então quer dizer que eu não posso ter um carro bom? Não disse isso. Ah, não disse nada disso. Eu disse: isso não dá sentido para a tua vida, porque é como se você buscasse água em cisterna rota. O que é uma cisterna rota? Uma cisterna cavada pelas mãos humanas, que tinha como objetivo e propósito segurar as águas ou da chuva, ou que o homem mesmo trazia do açude e punha na cisterna. Porém, a cisterna rota, ela não segura a água, ela vai trincando e a água escapa. É como se você deixasse a fonte que jorra água viva e ficasse atrás de cisterna rota, que não segura a água. É como se eu abandonasse Deus para ficar atrás da matéria. É isso o que eu estou te dizendo. Techuvá, retorno para Deus. Metanoia, mudança de pensamento. A partir de hoje, não vou mais pensar sozinho. A partir de agora, vou pensar os pensamentos de Cristo. Como, padre? Pedindo todos os dias. Quando você levantar, quando for tomar uma decisão na tua vida, quando você precisar em algum momento fazer algo, você vai invocar o Espírito Santo e pedir o dom da sabedoria, para que o Espírito Santo dê discernimento. Isso é conversão. Terceiro e último, o Evangelho. Diga-se comigo, o terceiro degrau da conversão: decisão. Diga-se comigo: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Isso aqui é uma parábola, claro. É uma história que tem
uma analogia, uma alegoria, mas com uma comparação moral. Esse pai de família saiu muito cedo, depois, hora terceira, depois, hora sexta, depois, hora nona e depois, a 1/10 hora. Conversão é quando eu sei que eu estou longe e vou voltar. Quando sei que os meus pensamentos eram obscuros e agora foram iluminados por Cristo. E no último, é uma decisão. Eu decido viver minha vida de acordo com o chamado que Deus tem para mim. Tem pessoa que Ele chama logo muito cedo. Tem gente que chama na hora do almoço. Tem outros às 3 da tarde, outros no fim do dia. Não me interessa. Se você percebeu que precisava voltar para Deus quando você tinha 10 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, não interessa. O que interessa é que conversão é uma decisão. Eu decido a partir de agora me transformar em discípulo de Jesus. E aqui vai entrar convertere do latim, techuvá hebraico, metanoia grego, convertere latim. Convertere significa transformar a partir do chamado que Deus tem para mim. Deus não precisa de fãs. Deus precisa de discípulos. Deus precisa de gente convertida, de que obedece o seu chamado e faz a vontade dele. Conversão é quando minha vida começa a se transformar e até os outros começam a perceber as nossas mudanças por causa de nossas atitudes. Veja, aqui eu posso unir os 3 conceitos. No hebraico eu volto. No grego eu mudo o pensamento. No latim eu mudo o meu comportamento. Sim. O fulano deixou de ser grosso, está mais simpático, começou a converter-se. Nossa, fulano tinha uma vida de adultério, já está parando, e já parou, está se convertendo. Como bebia, minha Nossa Senhora, que escândalo na empresa, não para em serviço nenhum, porque todo fim de ano em festas da empresa bebe, briga, e é lá que o patrão conhece muito bem os funcionários desequilibrados que ele tem. Mas não bebe mais. O que está acontecendo? Está se transformando. Sabe por quê? Porque em algum momento Jesus passou pela vida dele e disse: ei, vem atrás de mim. Mas Senhor, estou aqui há 20, 30 anos nessa vida. Não tem problema, vem agora. Se você perdeu 30 anos e viver mais 5 que seja, mais 5 em processo de conversão, você está pertinho do céu. É lindo. Jesus passou aqui o texto desse pai de família, na parábola de Jesus, ele passa numa praça, chamando funcionários, empregados, para a vinha. Jesus também passa nos presídios, sim, nas periferias, nas bocas do tráfico. Nos condomínios, nos intelectuais. Não tem acepção de pessoas com o Senhor Jesus.
E aí, minha gente, é lindo, porque não importa quando, como e onde Ele te chamou, importa que você está respondendo, importa que você está se convertendo. Conversão, de converter, significa ser um em Cristo. Paulo vai dizer: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Um dia, alguém perguntou para o outro: como você está mudando? Foi a resposta mais linda que eu ouvi na minha vida até hoje. E esse alguém respondeu: Cristo tem me dado uma nova chance, e eu não vou perder esta oportunidade. E esse cara hoje prega na igreja, e muito. Ele não prega com palavras só não, com a vida. Um homem casado, e muito bem casado. Hoje a esposa dele diz: 33 anos de casamento, só há 2 eu conheço meu marido, por causa de Jesus que o chamou na hora que ele mais estava precisando, no fundo da privada, da fossa, da merda. Conversão não é mudar de igreja, conversão é mudar o coração, o pensamento, as atitudes. Conversão não é ficar chorando: ai, a missa hoje foi para mim. Por quê? Ah, porque eu chorei. Ai, chorei. Ai, grandes coisas. Tem gente que mede a profundidade porque chora, mas não muda. Jesus não quer o nosso choro, minha gente, nem o nosso dinheiro, nem a nossa roupa. Ele quer o nosso coração. É aí que nós precisamos mudar. Conclusão: conversão é quando eu sou capaz de olhar nos olhos de Jesus e dizer para Ele: Jesus, me perdoe por tanto tempo que eu perdi. Jesus, eu não vou mudar da noite para o dia, não. E o Senhor sabe disso. Minha gente, o teu papo com Deus tem que ser um papo reto, sem frescura, sem conversa fiada, não precisa disso. Jesus, vou devagarinho, vou no meu ritmo. Eu não vou mudar, não vou conseguir. E o Senhor sabe disso. Mas Senhor, todo dia eu vou melhorar um pouquinho. Isso eu te garanto. Todo dia. Senhor, se eu cair, me levanta. É aqui que eu vejo Nossa Senhora. Jesus vem, nos dá uma chance. A gente começa a caminhar legal, começa a mudar de vida, está voltando para Deus, começa a vir para a igreja, conversão diária, todos os dias, e vai mesmo a papadela, já meio cambaleando, mas está indo, meio trôpego, mas está indo. É quando você cai, Maria vem: filho, levanta, desanima não, olha o tanto que você já andou. Escute, se você andou 2% na sua conversão, e caiu ontem, caiu hoje antes da missa, e caiu agora, não tem problema. Os seus 2% valem muito. Não desista. Comece a mudar aqui dentro, aqui, é aqui que muda. Se mudar isso aqui é rapidinho. Isso aqui de fora é só roupa. Isso aqui é só enfeite. É isso aqui. Metanoia. Depois, comportamento.
voltando-se para Deus, voltando para você mesmo. Se cuida muito. Vale mais perder os falsos amigos e ficar com Cristo, do que perder Cristo e ir para o buraco. A Ele uma salva de palmas.